Agora, a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos deve mudar depois da eleição de Joe Biden, um democrata, novo presidente americano, posse no dia 20 de janeiro. Biden deixou claro durante a campanha que pretendia buscar medidas mais rígidas em relação à política ambiental brasileira, especialmente sobre a Amazônia. Nós vamos conversar agora com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Embaixador, muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de saber, inicialmente, do senhor se o governo brasileiro já demorou para reconhecer a vitória de Joe Biden ou este ainda não é um problema? Bom dia a todos. Olha, eu acho que o governo está sendo coerente, quer dizer, ele vai esperar a decisão final da corte, né? Se o Trump pedir para ser revisto o resultado da eleição, vai esperar para se manifestar. Eu acho que está sendo coerente com a posição dele. Seria contraditório se ele imediatamente, tendo manifestado apoio ao Trump, se ele se manifestasse a favor do Biden, a confirmação do Biden. Embaixador, Luciana falando aqui, bom dia, muito obrigada por estar aqui no Novo Dia com a gente. A gente acabou de falar agora, inclusive, a reação do mercado estão começando a abrir as bolsas pelo mundo, a Ásia e a Europa já abrindo com certo otimismo em relação à eleição do Joe Biden. E vimos também que o Joe Biden, no discurso dele, o primeiro discurso, ele fala: os Estados Unidos são um farol para o mundo. Qual a expectativa para a relação diplomática mesmo, relações internacionais do governo Joe Biden com o mundo nesse momento? Olha, eu acho que vai haver mudanças muito importantes nas ênfases do governo americano. Evidentemente, não vai haver uma grande transformação, porque o que vai mudar é o estilo, basicamente, não é? Porque os interesses americanos continuam os mesmos. Eu acho que vai mudar a relação dos Estados Unidos com os aliados europeus, por exemplo. Acho que vai mudar, na área comercial, a relação dos Estados Unidos com os países asiáticos. Possivelmente os Estados Unidos vão voltar ao acordo com a Ásia. Vai mudar a ênfase na relação com a China, a confrontação estratégica, as tensões com a China na área comercial, na área tecnológica vão continuar, mas o estilo vai ser diferente, porque as economias dos dois países estão muito entrelaçadas e é muito difícil haver, como o Trump estava querendo fazer, uma total separação, a saída das empresas americanas da China, sanções comerciais contra a China. Isso eu acho que vai ser atenuado. A confrontação vai continuar, mas o estilo, a relação vai ser diferente, com a busca de cooperação para haver uma competição e uma maior aproximação na defesa dos próprios interesses americanos. Há outras áreas também, em relação ao Irã, eu acho que eles vão voltar a conversar, a ênfase em relação a Cuba, a Venezuela também vai mudar. Enfim, eu acho que vai mudar a ênfase, mas as políticas principais vão continuar. E o que os brasileiros precisam esperar dessa mudança, embaixador, a partir então do dia 20 de janeiro do ano que vem? A gente sempre observou e ainda observa uma boa relação entre Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump e essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Com essa mudança na cadeira dos Estados Unidos e a chegada do democrata, o que os brasileiros podem esperar disso? Olha, exatamente o que você falou. São dois níveis da relação. Tem uma relação pessoal entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos que vai mudar. O presidente Bolsonaro não vai ter o acesso à intimidade que ele diz que tinha com o Trump. Isso de um lado. Em termos de governo, em termos institucionais, eu acho que a relação comercial, por exemplo, ela vai continuar, não só com a volta do crescimento do comércio, que esse ano caiu muito por causa da pandemia, por causa das crises, como nós sabemos, mas os mini-acordos que foram alcançados entre os dois governos esse ano, na área de facilitação de comércio, de regulamentação, combate à corrupção, vai continuar com talvez um acordo para combater a dupla tributação, um acordo para a economia
digital, enfim. Vamos ver como é que vai ficar o Sistema Geral de Preferências, que dá normalmente para o Brasil margens que são mais de 4, 5 bilhões de dólares exportados dentro desse sistema. Eu acho que não vai mudar a posição em relação ao CDE. O Brasil é que vai ter que cumprir os acordos, inclusive os acordos de meio ambiente. Essa é a área que eu acho que vai haver mais mudança. A política ambiental do governo Biden vai ser muito importante, não só pelos problemas internos que eles têm lá na energia, energia renovável, petróleo, que vai mudar a posição americana, mas, sobretudo, porque os Estados Unidos vão voltar a participar do Acordo de Paris de mudança climática e, dentro da política econômica, é muito forte a posição do Biden em relação às transformações ambientais nos Estados Unidos. E isso vai repercutir no Brasil, como nós já sabemos, tanto a vice-presidente eleita, né, a Kamala Harris, quanto o próprio Biden já se manifestaram contra a política ambiental no tocante Amazonas. Isso vai ter que ser conversado, vamos ver como é que o Brasil vai reagir. Nos organismos internacionais, a mesma coisa, o Brasil vai ficar mais isolado, sem a companhia americana, nos temas culturais, nos temas sociais, e, finalmente, talvez a gente possa expandir um pouquinho mais em relação à questão da China, do 5G. Eu acho que vai continuar a pressão americana, mas de maneira diferente, menos confrontacionista, o que abre espaço para uma posição brasileira menos engajada ideologicamente. Embaixador, a expectativa agora, então, de uma política externa norte-americana menos conflituosa, não é? Com um volume menor de decisões unilaterais, nós podemos imaginar, não sei se o senhor concorda, uma aproximação dos Estados Unidos com a União Europeia, uma tentativa de reaproximação com os chineses ou de um entendimento mínimo, com alguns países do Oriente Médio com quem o presidente Trump havia cortado relações, como o Irã, por exemplo. Na mesma medida, nós aqui no Brasil fizemos algumas apostas que não deram certo, como, por exemplo, apoiando a reeleição de Trump nos Estados Unidos, deu Biden. Apoiando Maurício Macri na Argentina, deu Alberto Fernandes. Apostando na queda imediata do ditador Maduro na Venezuela, não aconteceu. O que é que nós precisamos alterar na nossa política externa aqui, a partir da vitória de Biden nos Estados Unidos, para que não nos tornemos um país isolado do restante do mundo? Olha, isso que você mencionou resume não só a posição do Brasil na América Latina, como nos Estados Unidos. Quer dizer, no caso da América Latina, na América do Sul especificamente, né, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, nós temos que cumprir a Constituição. A Constituição diz que o Brasil não deve intervir em assuntos internos de outros países. No caso dos Estados Unidos, a gente não interferiu, porque o Brasil não tem poder para interferir política americana. Mas o Brasil, com essa atitude de apoio aos Estados Unidos, se filiou a uma corrente política que usualmente é chamada de nacional-populismo. Essa corrente vai ficar agora com muito menos peso. E o Brasil também vai perder o apoio que tinha dos Estados Unidos nessa corrente, que inclui a Hungria, a Polônia. Então, aí nós jogamos ideologicamente, não é, numa situação que agora, com a derrota do Trump, fica negativa para o Brasil. Por isso, nós estamos aí hesitando em reconhecer formalmente o governo e vamos ter que nos ajustar no futuro, a partir de janeiro, às novas políticas americanas, como nós vamos ter que nos ajustar às políticas de meio ambiente na Europa, por causa do acordo do Mercosul-União Europeia, para não ter prejuízos, consequências, como o próprio Biden falou. Se o Brasil não se ajustar, vai ter que arcar com as consequências. Vai ser uma decisão soberana do Brasil de se ajustar a essa nova visão global em relação à Amazônia, para preservar
a mata, para evitar o desmatamento, para evitar as queimadas, para evitar o garimpo, que são ilegais e que o governo vai ter que reprimir para cumprir a legislação brasileira. Nós não estamos cedendo a nada, nem a pressão americana, nem a pressão europeia. Nós estamos defendendo o nosso interesse para evitar as repercussões, porque o mundo mudou. Hoje, o meio ambiente é um tema global que está presente em todos os países que se preocupam com o aquecimento da Terra. Essa visão terraplanista, visão globalista, isso vamos ter que ajustar para evitar as consequências e nós seguirmos no mainstream, como se diz, né, no centro, nas principais ações globais. Muito bem, nós agradecemos então a gentileza de Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a vocês todos. Muito obrigada, embaixador.